Mais de 50 anos depois de Guy Williams ter encantado a telinha, tanto o ator quanto os personagens icônicos que ele deu vida continuam a cativar o público. Williams ganhou fama mundial na década de 1950 com a série de ação da Disney Zorro, e ele manteve esse impulso na década de 1960 com o inovador programa de ficção científica Lost in Space. Mas, quando parecia que sua fama nunca iria desaparecer, ele escolheu se afastar dos holofotes. Ele desapareceu na América do Sul, virando as costas para a atenção da mídia que antes o consumia, permitindo que sua fama se apagasse silenciosamente. Então, o que exatamente aconteceu com Guy Williams? Agora, sua filha finalmente esclareceu os rumores de longa data. Muitos atores entram para o show business e desperdiçam suas fortunas em mansões luxuosas, diz o historiador da cultura pop Jeffrey Mark. Então, quando suas séries terminam, eles percebem que não podem mais manter seus estilos de vida extravagantes. É aí que começam a vender tudo. Mas Guy Williams não era assim. Ele era extremamente astuto com a parte financeira do show business. Ele pegou seus ganhos e fez com que crescessem, de modo que, quando Lost in Space terminou em 1968, ele já havia acumulado uma riqueza considerável. Ele não precisava mais trabalhar, e como atuar já não era mais uma necessidade, sua atitude era: "Foi ótimo, pessoal." Antes de calçar as botas de Zorro ou navegar pelas estrelas, Guy Williams nasceu Armando Joseph Catalano, no dia 14 de janeiro de 1924, no bairro de Washington Heights, em Nova York. Seus pais, Atílio Catalano, um corretor de seguros, e Clara Arcara Catalano, eram ambos naturais de Lercara Friди, na Sicília, mas estavam vivendo na pobreza quando ele nasceu. Atílio, no entanto, vinha de uma família rica de produtores de madeira em Messina, com seu pai possuindo terras em Nova Jersey. Guy Williams cresceu no vibrante bairro da Pequena Itália, no Bronx. Enquanto estudava na Escola Pública 189, Williams se destacou em matemática. Mais tarde, ele foi para o Colégio George Washington, onde às vezes trabalhava em uma fonte de refrigerantes local. Em seguida, se matriculou na Peekskill Military Academy, onde era um aluno dedicado, com paixões por futebol americano e xadrez. Guiado por sua aparência marcante e altura imponente de 1,91 m, Guy Williams direcionou seu foco para uma carreira de ator. No entanto, sua decisão de seguir esse sonho foi recebida com desapontamento por sua mãe, que esperava que ele seguisse os passos de seu pai como corretor de seguros. Mais tarde, ela se tornou executiva em uma empresa de filmes estrangeiros, mas, na época, a família havia traçado um caminho diferente para ele. Durante a Segunda Guerra Mundial, Guy Williams assumiu diversos papéis, incluindo soldador, contador de custos e inspetor de peças de aeronaves. Após a guerra, trabalhou como vendedor no departamento de bagagens da Wanamaker's, uma posição que levaria a uma reviravolta inesperada em sua vida. Durante esse período, decidiu enviar suas fotos para uma agência de modelos, e sua aparência marcante rapidamente abriu portas. Ele começou a conseguir importantes trabalhos, com suas fotografias sendo publicadas nas páginas de grandes jornais e revistas como Harper's Bazaar, e aparecendo em outdoors e capas de livros. Seguindo o conselho de seu agente Henry Wilson, ele mudou seu nome de Guido Armando para o mais comercialmente atraente Guy Williams, depois que um diretor sugeriu que seu nome original soava muito estrangeiro. Jeffrey Mark observa: pessoas que o conheceram no início de sua carreira disseram-lhe que, mesmo a versão anglicizada de seu nome italiano, ainda era considerada muito étnica. Era aceitável ser atraente, ser moreno, ter um charme irresistível, mas era inaceitável soar como qualquer coisa que não fosse um americano. Essa era a mentalidade predominante. Em 1946,
Williams assinou um contrato de 1 ano com a Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, e se mudou para Hollywood. Seu primeiro papel importante foi o de bombardeiro do Enola Gay no documentário da MGM The Beginning or the End, 1947, que retratava o desenvolvimento da bomba atômica. No entanto, após alguns papéis em filmes, ele voltou para Nova York, decepcionado com a falta de oportunidades em Hollywood. Em 1948, enquanto estava em uma longa filmagem para promover cigarros enquanto esquiava, Williams conheceu a modelo Janice Cooper, da agência John Robert Powers. Os dois se apaixonaram durante o tempo que passaram juntos no set e se casaram no dia 8 de dezembro, logo após voltarem para Nova York. Juntos, tiveram 2 filhos, Guy Steven Catalano, Guy Williams Jr., e Antoinette Catalano, Tony Williams, ambos dos quais seguiram os passos do pai na carreira de ator. Em 1950, Williams começou a se envolver na criação de alguns dos primeiros comerciais de televisão dos Estados Unidos. Tristemente, em 1951, seu pai faleceu, sem nunca ter visto a ascensão de seu filho à fama. Em 1952, Williams assinou um novo contrato de 1 ano com a Universal International e fez a viagem de volta para Hollywood. Sua carreira continuou a prosperar quando ele conseguiu um papel em The Lone Ranger, interpretando o xerife de uma cidade em um dos episódios. A carreira inicial de Guy Williams, desde seus primeiros passos na modelagem até sua incursão na televisão e no cinema, estabeleceu as bases para os papéis icônicos pelos quais ele mais tarde se tornaria famoso. Como detalhado pelo Orlando Evening Star em um perfil de 1965, ele começou no Neighborhood Playhouse de Nova York e apareceu em produções de companhias de teatro da Costa Leste. Foi seu trabalho na oficina de atores da CBS em Nova York que o levou ao seu primeiro papel na televisão, uma pequena participação em um drama do Studio One. Isso lhe rendeu um teste para a tela e, eventualmente, um contrato com a Universal International. Esse contrato resultou em cerca de 20 papéis pequenos em filmes, nenhum dos quais causou grande impacto. Quando o contrato expirou, ele seguiu em frente, mas foi mais tarde convencido a fazer o teste para o papel do herói mascarado, Zorro, um personagem que Walt Disney estava transformando em uma série de televisão. Guy Williams assume o papel de Zorro. Ambientada na Los Angeles da década de 1820, durante a era da Califórnia espanhola, pouco antes da independência mexicana, a série centrava-se em Zorro, cuja verdadeira identidade era Don Diego de la Vega, um herói que defendia os colonos hispânicos e os povos indígenas oprimidos contra governantes cruéis. Williams, com sua impressionante altura de 1,91 m, traços atraentes e habilidades de esgrima, foi visto como a escolha perfeita para o papel. Guy estava em uma forma incrivelmente boa, com um rosto que só Deus pode te dar, mas, devido a um acidente, ele tinha uma grande cicatriz no ombro, razão pela qual não havia fotos de Beefcake e quase nenhuma foto de Guy sem camisa, diz Jeffrey. Embora ele tenha feito muitas pequenas coisas antes de Zorro, a combinação do personagem sendo uma produção da Disney e exibida na ABC fez o mundo tomar conhecimento de Guy, em um momento em que atores principais eram pessoas como Tab Hunter e Rock Hudson. Durante as primeiras fases do desenvolvimento de seu personagem, o sotaque espanhol de Williams passou por uma transformação significativa. Eu fiz o teste com um forte sotaque espanhol, ele explicou à revista Starlog, sabendo que poderia suavizá-lo depois, em vez de começar com um sotaque leve e precisar adicionar mais. Durante as primeiras semanas, enquanto estava no set, alguém o tocava no ombro, e sempre era Walt. Ele dizia, "Você pode diminuir um pouco, Guy?" Walt não sabia exatamente o que queria, então Williams continuou ajustando.
Um dia depois de terminar um episódio, Walt não o tocou no ombro. E foi aí que Williams soube que havia encontrado o sotaque certo. Zorro rapidamente se tornou um grande sucesso, notável por seu estilo único de contar histórias, onde cada episódio terminava com um suspense, preparando o próximo. Esse formato, que mais tarde se tornaria uma característica da era do streaming, ajudou a série a se destacar. Ela foi transmitida de 1957 a 1959, com 78 episódios e 4 especiais de 1 hora. Em 1958, já estava ficando claro que Williams estava preocupado em ser estigmatizado. Tanto o público quanto os produtores de Hollywood o viam apenas como Zorro. "Quando não sou o Zorro, sou o Diego", ele disse ao Longview Daily News. "É como trabalhar em um filme que você nunca termina. Você não pode concluir nada como ator." A situação piorou à medida que Williams se via preso no papel. Apesar do sucesso do programa e da extensa linha de produtos que ele gerava, a Disney exigiu mais dinheiro para produzir episódios adicionais. A ABC se recusou a pagar, levando a uma batalha legal. Williams, ainda sob contrato, não podia trabalhar em nenhum outro lugar, mas continuava recebendo seu salário integral. Guy Williams em Bonanza. Entre seus papéis em Zorro e Lost in Space, Williams fez uma breve participação no Rancho Ponderosa em 1964. Isso aconteceu quando Pernell Roberts, que interpretava Adam Cartwright em Bonanza, decidiu deixar o show. Williams foi escalado para o papel de Will Cartwright, o sobrinho do patriarca da família, Ben Cartwright, interpretado por Lorne Greene. Inicialmente, ele seria um membro permanente do elenco e um dos 4 principais protagonistas da série. No entanto, a situação tomou um rumo inesperado. Os fãs da série iniciaram uma campanha de envio de cartas, expressando de forma apaixonada o desejo de que Roberts permanecesse no programa. Os produtores, influenciados pelo clamor dos fãs, decidiram manter Roberts em seu contrato por mais uma temporada. Como resultado, o personagem de Williams foi retirado da trama após apenas 5 episódios. Apesar da curta participação, sua aparição em Bonanza destacou sua versatilidade como ator e o manteve em evidência na mídia. Aventura em Lost in Space. No fim, Zorro não obteve uma terceira temporada, encerrando com apenas 4 episódios especiais. No entanto, isso deu a Williams a oportunidade de explorar novos projetos na Europa. Em 1962, ele filmou Damon and Pythias na Itália e estrelou outro filme de aventuras, Captain Sinbad, na Alemanha. No mesmo ano, ele também trabalhou com a Disney no filme para a TV de 3 partes, The Prince and the Pauper. Lembrando de seu tempo no exterior, Williams disse ao The Bristol Daily Courier em 1965: "Quando The Prince and the Pauper terminou, pensei, por que voltar para casa imediatamente? Então, minha família e eu ficamos lá e perdi toda a temporada de pilotos de TV. Eu queria outra série porque isso se encaixa no meu plano principal. O que é isso? Iates no Mediterrâneo fazem parte disso. E não me importo com o fato de que Zorro está sendo exibido em reprises por todo o mundo. Esses cheques de direitos autorais podem ser muito confortantes." Mark Cushman, autor da série de 3 volumes Irwin Allen's Lost in Space, The Authorized Biography of a Classic Sci-Fi Show, reflete sobre a trajetória de carreira de Williams, observando: "A transição de Zorro para alguns filmes de Espada e Sandálias deixou claro que ele estava sendo estigmatizado. Williams certamente estava ciente disso. Ele não era do tipo que se queixava, mas é razoável supor que ele tenha buscado oportunidades para diversificar seus papéis. Oportunidades para diversificação surgiram com Lost in Space, uma série inspirada no romance de 1812 The Swiss Family Robinson, mas ambientada no espaço sideral. Williams assumiu o papel do professor John Robinson,
liderando uma missão espacial ao lado de sua esposa, Maureen, interpretada por June Lockhart, famosa por Lassie, e seus 3 filhos, Judy, Martha Kristen, Penny, Angela Cartwright e Will Bill Mumy. A bordo também estava o Major Don West do Corpo Espacial do ZEU, Mark Goddard. No entanto, a missão sofre um revés com a presença de um clandestino e sabotador na nave, a Júpiter 2, Dr. Zachary Smith, interpretado por Jonathan Harris. Inicialmente, um vilão que se transforma em alívio cômico. Não podemos esquecer do robô, dublado por Bob May, famoso por seus frequentes gritos de alerta: "Warning! Warning! Danger! Danger!" Para Williams, Lost in Space foi uma chance de escapar das limitações de ser estigmatizado. Sua interpretação do Professor Robinson permitiu-lhe demonstrar sua versatilidade como ator, mergulhando em um novo gênero e assumindo uma dinâmica de personagem diferente. A premissa da série inicialmente focava na interferência do Dr. Smith, que fazia a nave Júpiter 2 desviar de seu curso planejado, deixando a tripulação presa no espaço. Como o título sugere, a tripulação viaja de um planeta a outro, desesperada para encontrar uma maneira de voltar para casa. Geoffrey, comentarista da série, observa uma mudança significativa no meio da primeira temporada. Algo estranho acontece por volta da metade da primeira temporada, em que todos os personagens são marginalizados e o show passa a ser sobre o Dr. Smith, Will Robinson e o robô. Todo o resto só tem tipo 3 falas por episódio. Essa mudança de direção afetou atores como Guy Williams, que estava acostumado a papéis de protagonista em Zorro e outros projetos. Para Williams, atuar era uma profissão, não uma paixão que consumia tudo, e seu papel em Lost in Space, onde seu personagem foi para o segundo plano, parecia um afastamento de seus papéis habituais de galã. Geoffrey reflete sobre isso com uma sensação de decepção, dizendo: para ele ser contratado como o galã de uma série onde ele quase é parte do cenário é um desperdício. A mudança de foco foi amplamente impulsionada pelas cartas dos fãs, que demonstraram uma clara preferência por personagens como Dr. Smith, Will Robinson e o robô. Os produtores responderam a isso, direcionando a série para uma nova direção que enfatizava mais as dinâmicas desses personagens. Cushman observa: através da minha pesquisa, descobri que a CBS teve um papel significativo em direcionar o produtor Irwin Allen para um tom mais leve para o show, principalmente devido ao seu horário de exibição inicial. Houve uma orientação para marginalizar personagens como Smith e o robô. Irwin Allen, no entanto, permitiu que Jonathan Harris explorasse o lado cômico de seu personagem, transformando o Dr. Smith de um vilão para uma fonte de humor, o que o manteve como uma figura central na série. Embora Williams não concordasse particularmente com essa mudança, ele não era do tipo que fazia reclamações, nem para a mídia nem no set. Ele preferiu guardar seu descontentamento para si, compartilhando suas preocupações apenas com Irwin. Em resposta, Irwin fez esforços para acomodar Williams, oferecendo-lhe papéis mais significativos em certos episódios, colocando um foco maior no personagem John Robinson e dando a Williams mais material para trabalhar. Don't Cry for Him, Argentina. Lost in Space foi exibido de 1965 a 1968, totalizando 83 episódios. Curiosamente, quando a série chegou ao fim, o entusiasmo de Guy Williams por Hollywood também se extinguiu. Como Geoffrey observa humorosamente, enquanto ele estava entregando apenas 3 falas por semana em Lost in Space, estava ocupado fazendo seu dinheiro trabalhar para ele, assim como fez com os ganhos de Zorro. E como se descobriu, Guy Williams tinha um grande talento para aumentar sua riqueza. Com seu sucesso financeiro, Williams se viu em uma posição onde atuar já não parecia mais necessário. Em 1973, uma viagem à Argentina abriu seus olhos para a adoração duradoura
pela sua interpretação de Zorro, reafirmando sua decisão de deixar Hollywood para trás. Além de um breve retorno aos Itaita em 1983 para uma reunião do Family Feud com o elenco de Lost in Space, Williams escolheu fazer da América do Sul sua casa permanente. Por que Guy Williams escolheu deixar Hollywood e se estabelecer na Argentina? Pondera Cushman. É uma pergunta que permanece sem uma resposta definitiva. Apesar dos meus esforços, não consegui encontrar ninguém que pudesse oferecer uma explicação clara. E, surpreendentemente, ninguém parecia ter perguntado diretamente a Guy. O impacto de Lost in Space havia evidentemente manchado sua reputação a ponto de poucos parecerem interessados em explorar suas motivações. A decisão de Williams de se mudar para a Argentina foi motivada por um convite para aparecer como Zorro, e a recepção que ele recebeu lá o deixou impressionado. A admiração esmagadora e o interesse contínuo por sua interpretação do icônico personagem o impactaram profundamente. A possibilidade de mais oportunidades com Zorro, combinada com o afeto genuíno dos fãs, fez com que ele decidisse estender sua estadia. É razoável especular que seu interesse em seguir com papéis de televisão nos IBEWA tenha diminuído, embora Cushman sugira que, se ofertas atraentes tivessem surgido, ele poderia tê-las considerado. Infelizmente, essas ofertas nunca apareceram. Guy Williams, casado com Janice Cooper de 1948 a 1983 e pai de 2 filhos, encontrou realização e paz na Argentina. Relatos sugerem que ele viveu uma vida gratificante lá, aproveitando sua fama e participando de apresentações ao vivo no estilo de Zorro. Ele abraçou a solidão do país enquanto desfrutava do reconhecimento, aproveitando o equilíbrio perfeito entre liberdade criativa e tranquilidade pessoal, o que fez da Argentina o lugar ideal para seus últimos anos. Tragicamente, Guy Williams parecia ter desaparecido dos olhos do público em 1989. Foi somente no dia 6 de maio daquele ano que a notícia se espalhou. Ele havia falecido uma semana antes, em seu apartamento, devido a um aneurisma cerebral, e ninguém soubera até aquele momento. Graças ao ator Fernando Lupis, as cinzas de Williams foram colocadas no cemitério da Sociedade de Atores da Argentina, no cemitério da Recoleta, em Buenos Aires, uma honra normalmente reservada para atores argentinos. Em 1991, o filho de Guy, Steven, homenageou o último desejo do pai, espalhando suas cinzas sobre o Oceano Pacífico, em Malibu e nas montanhas da Califórnia. Aos 65 anos, Guy Williams deixou o mundo, mas seu legado permanece vivo. Seu impacto duradouro na televisão, especialmente por meio de seus papéis icônicos em Zorro e Lost in Space, garante que sua memória perdure. Joffrey reflete sobre o legado de Williams, dizendo: "É impressionante para alguém cuja carreira atingiu o auge na televisão continuar sendo lembrado de forma tão vívida no século XXI. Guy fez uma escolha deliberada de se afastar dos holofotes e levar uma vida mais tranquila, o que torna sua morte prematura ainda mais comovente." A decisão de Williams de se afastar do estrelato foi uma clara reflexão de seu desejo de viver a vida em seus próprios termos. Embora sua carreira tenha sido tragicamente interrompida, suas contribuições para a televisão e a popularidade duradoura de seus papéis mais amados garantem que ele permaneça uma figura querida no coração de muitos. Um testemunho de seu talento e impacto duradouro. Ao refletirmos sobre sua jornada, do vingador mascarado Zorro ao destemido explorador espacial John Robinson, vamos não apenas celebrar suas contribuições ao mundo do entretenimento, mas também honrar o homem por trás dos papéis. Quais são suas lembranças mais queridas de Guy Williams e de seus personagens icônicos? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais atualizações sobre as últimas novidades. Obrigado por assistir.
Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!